Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que vamos dar continuidade à nossa sessão de epidemiologia e hoje vamos falar das medidas de morbidade e mortalidade, especificamente sobre a taxa de ataque e a letalidade. Quando falamos de taxa de ataque, estamos a falar a taxa de incidência ou é a taxa de incidência que se obtém em uma situação de surto ou de epidemia. E nós vimos no vídeo passado e efetuamos alguns cálculos de taxa de incidência e é muito importante lembrarmos desse conceito ou destes cálculos, pois na verdade a taxa de ataque é na verdade a taxa de incidência. A diferença é que a taxa de ataque é a taxa que geralmente se faz diante de um surto ou diante de uma epidemia. Por exemplo, nós temos aqui a taxa de ataque, ela é o número de casos por população que estão expostas, vezes 100%. Então, geralmente mede a percentagem. Por exemplo, vamos ver um exemplo breve aqui. Uma situação em que 96 pessoas foram expostas a um agente, neste caso foi Pseudomonas aeruginosa, contaminando a equipa logo da cirurgia, das quais desses 96 que foram expostos a este agente, neste caso o agente etiológico, 26 adoeceram em um período curto de tempo. Então, como nós poderíamos expressar a taxa de ataque? A taxa de ataque seria de 26 doentes pela população total que estiveram expostas ao mesmo agente. Neste caso é de 96 expostos, vezes 100%. Isso vai nos dar 27,1%. Então, 27% é a taxa de ataque da nossa doença, neste caso do contágio de Pseudomonas aeruginosas nessa equipa de cirurgia. Também a taxa de ataque pode ser. Temos também a taxa de ataque secundária. Esta geralmente mede o contágio de uma doença de transmissão pessoa a pessoa e, portanto, é bem para se nós queremos avaliar a efetividade das medidas de controle de um dado surto. Então, a taxa de ataque secundário, ela expressa o número de casos de uma doença que aparece dentro de um período de incubação entre os contactos suscetíveis expostos. As pessoas que estão suscetíveis estão expostos a um caso primário, neste caso, um dado agente etiológico, em relação com o número total de contactos suscetíveis expostos. Ou por outra, o número de casos de uma doença, pelo número total de contactos das pessoas que estão suscetíveis ou expostas àquela doença. Então, com esta proporção, nós podemos medir a velocidade de transmissão desta doença de pessoa para pessoa. Ok? Bom, vamos então a um exercício prático. Nós temos aqui um exercício que diz assim: no terceiro domingo de fevereiro de 2001, comemorou-se em uma comunidade de 462 habitantes um baile de carnaval ao qual assistiram 287 pessoas. Estamos a dizer que a região é habitada por 462 pessoas e deste número apenas 287 pessoas foram ao baile. Até aqui estamos juntos. Nas duas últimas semanas de março, o centro de saúde local desta área
atendeu 79 pessoas que foram atendidas por plúrido intenso e erupção cutânea papulovesicular. Okay? Uma dada doença, ok? Neste caso, se formos mais prático, seria a sarna, ok? Essa erupção cutânea. Então, 76 delas, ok? Dos 79, 76 delas tinham assistido ao baile, ok? Dos 161 homens participantes desse evento social, 53 adoeceram. A maioria dos participantes do baile tinham entre 20 e 39 anos de idade. Neste grupo encontrava-se 82,9% dos doentes. Então, são vários dados aqui. Então, vamos à questão por questão. A primeira pergunta é: calcule a taxa de ataque dos participantes da festa. Okay? Quais são os participantes da festa? Nós temos que são os que assistiram à festa, são de 287 pessoas. Então, nós queremos ver a taxa de ataque. Então, neste caso, a taxa de ataque será de pessoas que foram atendidas e que estiveram no baile. Então, os que estiveram no baile eram 287. Então, vamos voltar ao exercício. Aqui diz assim: nas últimas semanas de março, o Centro de Saúde atendeu 79 pessoas que foram atendidas com este problema. 76 delas tinham assistido o baile. Então, um dos dados importantes, 76. Foram atendidos 79. E 76, de 79, 76 estavam no baile. Então, nós não queremos saber as pessoas que foram atendidas. Nós queremos saber as pessoas que foram atendidas, sim, com esse problema, mas tinham participado no baile, porque para nós verificar qual é a taxa de ataque das pessoas que estavam no baile. Então, foram 76. Então, significa que os outros dois casos, para ser 79, não sabemos, vieram de outras fontes. Então, isso não nos interessa. Por isso que a taxa de ataque será de 76 pessoas que estiveram no baile, dividido por pessoas que estiveram no baile. Neste caso, são 287 pessoas. Até aqui estamos juntos. Então, neste caso, a taxa de ataque das pessoas que estiveram no baile era de 26,5%. A próxima questão é: calcule a taxa de ataque dos homens. Então, a taxa de ataque dos homens seria taxa de ataque dos homens. Quantos homens nós temos aqui? Aqui nos diz que dos 161 homens participantes desse evento social, 53 adoeceram. Então, já nos traz que os dados das pessoas que adoeceram, os homens, eram 53 no universo de 161 homens. Então, neste caso, a taxa de ataque dos homens é o número das pessoas que adoeceram, 53, dividido pelas pessoas, pelo número dos homens. Não vamos colocar o total. Por isso que falamos que a taxa de ataque é como a incidência. Então, ela é específica para uma faixa. Então, se estamos a falar de taxa de ataque dos homens, não vamos incluir a população toda. Não vamos incluir as pessoas que estiveram no baile, porque os 287 eram homens e mulheres. E aqui nós queremos só homens. E os homens eram 161. Então, 53 homens dividido por 61 homens, vezes 100% dá 32,9%. Até aqui estamos juntos. A questão próxima é a taxa de ataque nas mulheres. Se nós queremos saber a taxa de ataque das mulheres, é simples. Se nós já conhecemos que eram 287 pessoas, e aqui a nossa questão não nos traz aqui, porque se nós voltarmos aqui à questão, não temos os dados, aqui só temos dados de homens, não temos dados de mulheres. Então,
Neste caso, se nós dos participantes menos os homens, teremos as mulheres. Então, 287 menos 161 temos o total das mulheres. Neste caso, deste número 287, os que estiveram na festa por 161 vai dar 126. Estes são o total das mulheres que estiveram no baile. Então, quantas mulheres ficaram doentes? É simples. Se nós conhecemos que as pessoas que estiveram no baile eram 76 e já conhecemos que de 76, 53 eram homens, então 76 menos 53 dá a 23. Então, esta é a taxa de ataque das mulheres, neste caso é de 18,3. A próxima questão é: qual é a taxa de ataque nos grupos de 20 a 39 anos de idade? Então, aqui esse dado, pelo menos, nos traz. Diz assim: a maioria, que neste caso é 68,3% dos participantes do baile, tinham esta idade. Isso significa que nós precisamos saber essa percentagem, o que nos diz em relação ao número total. Então, 68,3% de 287, quantos? Para nós sabermos que exatamente este é o universo de 20 e 39 anos de idade que participaram na festa. Okay? E nós sabemos mais ainda que deste número, 82,9% dos doentes neste grupo encontrava essa percentagem. Então, vamos à prática. Então, isso significa que desta percentagem de 68,3% de 287 dá a 196 participantes entre 20 e 39 anos. Então, do baile dos 287, 196 tinham 20 e 39 anos, eram dessa faixa etária. E entre elas, os que ficaram doentes agora, porque já nos diz aqui no exercício, de que deste grupo encontrava-se 82,9% dos doentes. Então, do número que adoeceram, neste caso já conhecemos 76, tiramos essa percentagem. Então, nós temos 76 vezes dessa percentagem, temos de 63. Então, estes ficaram doentes, participantes e ficaram doentes dessa faixa etária. Com isso, a taxa de ataque será de 63 pessoas que ficaram doentes desta faixa etária, dividido por 196, ok? Participantes dessa faixa etária. Então, já temos que a taxa de ataque do grupo de 20 a 39 anos de idade é de 32,1%. É basicamente isso em relação à taxa de ataque. Então, ela é muito específica, é muito clara e é muito rigorosa na questão da população exposta. Então, tem que prestar atenção exatamente na pergunta e verificar exatamente a população exposta. É diferente de prevalência. Então, esta aqui reflete exatamente a incidência. E por fim, nós falamos de letalidade. A letalidade mede a severidade de uma doença, quanto que uma doença é severa. Então, é a proporção de mortes dentre aqueles doentes por uma causa específica em um certo período de tempo. Então, essa letalidade é medida em percentagem, em que temos o número de mortes de uma determinada doença num certo período por total de doentes por uma determinada doença no mesmo período. Então, quando nós dividimos o número de pessoas que morreram por uma doença pelo número de pessoas que estavam doentes, nós vamos ver se essa doença é severa ou não. Por isso que a letalidade mede a severidade de uma doença vezes 100%. Vamos ver um exemplo. Então,
Em uma ilha do Caribe, a letalidade por febre tifoide é de 5%. Durante o ano de 2000, ocorreram 40 óbitos devido a essa doença. Quantos casos de tifoide ocorreram nesta comunidade insular no ano mencionado? Então, nós já temos a fórmula que a letalidade é igual ao número de pessoas que morrem dividido por número de pessoas que ficaram doentes. Então, e nós já nos deram a letalidade, que é 5%. Já temos dado o número de pessoas que morreram. É só questão de isolarmos o número de pessoas que estão doentes. Então, neste caso, proporção período dos meios igual a período do extremo. Então, temos 5 vezes x, que é aqui o denominador, que será igual a 40 vezes 100. Neste caso, temos x igual a 40 vezes 100 dá 4.000 dividido por 5%. Então, isso é a mesma coisa dizer que 80 casos de febre tifoide. Então, é muito simples, porque já tínhamos os dados de letalidade. Então, eu poderia trazer mais outros exemplos, mas a forma é simples e é direta. Então, é só questão de substituírem os dados aqui. Bem, era basicamente isso sobre a taxa de ataque e sobre a letalidade. Até o próximo vídeo, vamos continuar falando das medidas de morbidades e mortalidades dos outros que ainda não foram falados aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.